Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Hoje nós vamos continuar refletindo a respeito das características da mente de servo. Ontem nós estivemos refletindo a respeito da lealdade, né? O servo de Deus, ele é leal, não tem um coração dividido. E hoje nós vamos falar então da quinta característica, que é a mente fiel, ou seja, o servo de Deus, ele é fiel a Deus. No primeiro capítulo, né, primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 e 2, nós temos algo exatamente falando para nós o que nós devemos ser. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, esta característica de ser fiel. E nós temos vários exemplos, então, de servos de Deus, de ministros de Deus, que foram, então, fiéis. Nós podemos começar falando a respeito de Moisés. Deus ordenou, através de Moisés, que o seu povo fosse fiel. Nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, o seguinte: ao Senhor teu Deus tu temerás, e a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, dentro da sua natureza fiel, Deus exige que os seus servos, que os seus filhos também andem em fidelidade para com Ele e também para com a sua palavra. Então, a fidelidade, ela reflete a lealdade de um Deus. Um Deus que diz o seguinte: nunca violarei o meu pacto convosco. Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele tem prometido a nós, Ele vai cumprir, porque na sua própria natureza há a fidelidade. Juízes capítulo 2, versículo 1 nos fala isso, que ele jamais violará o pacto que fez com o seu povo. A fidelidade também, ela é um reflexo em outras declarações, né? Como declarações de um homem como Paulo, que diz assim: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos também Jesus. Ele elogiou os servos fiéis em suas parábolas. Lembra? Esta é a palavra que todos nós poderemos ouvir naquele grande dia, quando estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre servo bom e fiel. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele nos diz como nós agradamos o coração do nosso Pai. Quando ele fala lá em João, capítulo 15, versículos de 1 a 7, ele descreve como nós podemos permanecer humildes, obedientes, dispostos, leais e fiéis, pois esta é a característica daqueles que estão presos, aqueles que permanecem como varas. A palavra de Deus fala isso. Jesus, ele nos descreve como varas que devem permanecer nele, que é a própria videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Permanecei em mim. Para permanecer nele, nós temos que então desenvolver essa característica,
a característica da fidelidade. Então, a fidelidade é que prova a nossa condição como varas. Somente uma vara que permanece na videira verdadeira pode dar frutos. A obediência não pode ser uma ação de uma vez só. Então, aquele que é o fiel, aquele que permanece na videira, ele obedece sempre, não apenas uma vez. Por quê? Porque a sua fidelidade, a videira verdadeira, faz com que ele seja obediente sempre. Então, a obediência, ela é um processo, na verdade, contínuo na vida dos servos de Deus. A fidelidade também, ela é inclusiva e aplica-se às pequenas e às grandes coisas, como nós vimos, então, lá em Lucas, capítulo 16, 10, que nos fala, então, das parábolas do Senhor, né? De que nós devemos ser fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. A fidelidade, ela traz algo muito importante também para a nossa vida. A fidelidade permite a Deus ampliar o seu ministério através dos seus servos. Então, Mateus capítulo 25, 21 e 23, nós temos lá a parábola dos talentos. Então, a palavra de Deus diz assim: o homem que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 foram fiéis aonde? No pouco. E por isso o Senhor os colocou sobre o muito. Deus recompensa a nossa fidelidade com maior confiança. Como Deus pode nos colocar sobre o muito se nós não somos fiéis no pouco? Quando você é fiel, você permite a Deus ampliar o seu ministério. Jesus, ele foi fiel, nós já entendemos isso, e ele foi fiel ao Pai até a morte. Também ele foi fiel aos seus discípulos, diz a palavra de Deus, lá em João capítulo 13, versículo 1. E havendo amado os seus, aqueles que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo, ele continuou sendo fiel como nosso sumo sacerdote, aquele que está permanentemente diante do Pai, intercedendo por nós, por causa exatamente desta palavra. Ele nos amou até o fim. E ele está conosco, diz a palavra de Deus, até o fim, até a consumação dos séculos. É a sua fidelidade que nos permite confiar exatamente de que ele realmente é aquele que intercede por nós diante do Pai e é aquele que estará conosco até o fim dos séculos. Ainda hoje, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 19:11, que Jesus é fiel e verdadeiro. A importância de nós seguirmos, né, Jesus como seus discípulos, como seus servos. Lembra-se, o discípulo, ele deve ser igual ao seu Senhor, fiel e verdadeiro ao Pai e ao Filho. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.